Chegamos ao 13º dia de guerra envolvendo Ucrânia, Rússia e demais países envolvidos em todo esse conflito que tem gerado uma tensão econômica muito forte nas últimas semanas. E nesse vídeo eu comento com vocês quais são as novas sanções que poderão ser implementadas à Rússia, que poderão não só impactar ao país russo, como também ao mundo inteiro, podendo inclusive gerar uma crise econômica generalizada, basicamente uma catástrofe, se tais sanções forem realmente aprovadas e implementadas à Rússia. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno e, como prometido, no episódio de hoje falaremos o que está acontecendo, quais são as últimas sanções envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e o resto do mundo que poderão ser implementadas nos próximos dias e que, claro, poderão trazer uma catástrofe econômica não só para a Rússia, como também para outros países dependentes do petróleo. Como a gente sabe, o crude oil, o preço do barril de petróleo tem subido bastante nos últimos dias. Primeiro, em meio a toda essa inflação, é uma commodity muito utilizada, com o dinheiro, com o dólar perdendo o seu valor. Naturalmente, commodities que são muito utilizadas no dia a dia para muitos produtos do nosso cotidiano, naturalmente tendem a subir de preço. Se já não bastasse isso, Rússia e Ucrânia têm proporcionado um conflito histórico que também tem inflacionado o preço dessa commodity, fazendo com que ela esteja mais escassa no mercado e seja naturalmente mais valorizada para os importadores desse ativo. E para que você possa entender o contexto econômico que comentaremos a seguir nas notícias que eu vou trazer nesse vídeo, é importante você entender como a Rússia se beneficiou no período antes da guerra e como a Rússia vem se prejudicando no período de guerra e também, é claro, no período pós-guerra. Antes da guerra, ativos como gás natural, como petróleo, estavam valorizando bastante, muito por conta de serem ativos extremamente valorizados e importantes no mercado, e a Rússia sendo um dos principais exportadores desses produtos. Com a possível tensão de uma guerra, a exportação desses produtos seriam dificultadas, o que naturalmente elevaria o preço desse ativo, fazendo com que a Rússia lucrasse então vendendo e exportando esses ativos num valor muito mais alto do que estava exportando anteriormente, antes desse período todo e essa tensão de uma guerra. Com a guerra estourando, sendo liderada pelo presidente russo Vladimir Putin, toda essa invasão que vimos aí nos últimos dias à Ucrânia, esses ativos continuaram tendo uma boa valorização. No entanto, a Rússia começou a sofrer sanções pelo mundo inteiro, o que vem impactando a sua economia e, claro, vem impactando a exportação desses ativos que exportam para o mundo inteiro. A primeira notícia que eu trouxe para vocês saiu há poucas horas atrás, onde o Joe Biden, presidente americano, proibiu importações de petróleo e gás natural dos russos para os Estados Unidos. Então, ambos os ativos que há pouco comentamos, que a Rússia é um dos principais exportadores, agora estão proibidos também de serem importados pelos americanos, o que naturalmente vai impactar a economia da Rússia, que tem aí os Estados Unidos como um dos principais importadores, não só desse gás natural, como também do petróleo. Por mais que os Estados Unidos sejam um dos principais produtores de petróleo, também importa petróleo do país russo. E os Estados Unidos não parou por aí, eles também vêm se reunindo com demais países da Europa para tentar sancionar ainda mais o país russo de conseguir exportar então esse petróleo para os demais países, fazendo com que a Rússia sofra ainda mais economicamente. Esse movimento pode gerar enormes impactos à economia e é o que falaremos agora. E nessa notícia que eu trouxe para vocês, a Rússia ameaça cortar o gás natural da Europa se for proibida de vender petróleo. Como há pouco comentamos, os Estados Unidos já proibiu a importação de gás natural e petróleo da Rússia e tenta influenciar países da Europa para que façam o mesmo para abalar a economia da Rússia. No entanto, se isso realmente acontecer, a Rússia estará não só cortando o gás natural da Europa, como poderemos também ter consequências catastróficas não só para a economia da Rússia, por não conseguir mais exportar esse ativo para os demais países, mas sim porque teremos uma grande escassez desse ativo no mercado, o que naturalmente geraria um grande aumento no seu preço. O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak afirmou que a rejeição do óleo russo
pode levar a consequências catastróficas para o mercado global, podendo elevar o preço do barril a $300. Então, se o preço do barril já está alto agora, fazendo com que produtos derivados do petróleo sofram um grande aumento nos preços, imagina se esse preço do barril mais do que dobrar nos próximos meses. Teremos realmente uma grande catástrofe econômica, não por parte somente da Rússia, que não conseguirá exportar esse ativo, como também por parte dos importadores, que terão agora que pagar o dobro do que pagavam anteriormente para os principais países exportadores desse ativo. E quem são os principais exportadores de petróleo, Bruno? Estados Unidos, Rússia, Arábia. Então, basicamente, os Estados Unidos estão sendo os grandes beneficiados de todas essas sanções que poderão ser atribuídas à Rússia. A Rússia também comentou que ameaça cortar o gás natural da Europa como uma forma de também tentar sancionar a Europa. Beleza, vocês não querem comprar o meu petróleo, então também não vão ter o meu gás. Inclusive, quase todo o gás da Europa é importado do país russo, ou seja, a Rússia é o principal exportador desse gás. E eles estão inclusive ameaçando cortar tudo isso se forem então proibidos de vender o seu petróleo. Mas quem vai se beneficiar se a Rússia cortar o gás da Europa? Porque a Rússia naturalmente vai ter então o gás no seu país, não vai ganhar com a exportação desse ativo, e a Europa vai ter que pagar um valor mais alto nesse gás para os principais exportadores desse ativo. Ou seja, é mais um ativo que terá uma elevação no seu preço no mercado, por agora possuir uma oferta reduzida, com a Rússia saindo da jogada, e uma demanda contínua que não será alterada. Os países da Europa continuarão precisando de gás natural. Bruno, quem é um dos principais exportadores de gás natural? Nessa outra notícia, a gente consegue ver que os Estados Unidos se tornaram o maior exportador mundial de gás natural devido a essas tensões entre Rússia e Ucrânia. Como diz a matéria, tensões entre esses dois países possibilitaram o avanço dos Estados Unidos nesse setor. Se a Rússia parar de exportar esse gás, quem estará se beneficiando com isso? Também os Estados Unidos. Então, com a sanção do gás natural da Rússia e do petróleo da Rússia, o maior beneficiário de tudo isso é os Estados Unidos, são os americanos. Então, com tudo isso dito, a gente consegue concluir que quanto mais tempo durar essa guerra, mais tempo durar essa tensão de toda essa guerra acontecendo, essa escassez desses ativos no mercado, todas essas sanções radicais sendo implementadas à Rússia, quem vai se beneficiar com tudo isso é os Estados Unidos. Então, quando a gente analisa que os Estados Unidos é um dos principais países envolvidos com essa guerra, um dos principais interessados economicamente falando também é porque eles são dos principais beneficiados de tudo isso, né? Então, quanto mais tempo tudo isso durar, mais o país vai lucrar economicamente. Então, obviamente, com toda essa tensão no ar, com todo esse jogo de interesses bem esclarecido, é importante que você acompanhe as principais notícias e acompanhe quais sanções serão atribuídas à Rússia, para que você possa entender para onde o mercado vai apontar nas próximas semanas e, melhor, nos próximos meses, no médio e longo prazo, à medida que essas sanções impactem ainda mais de uma maneira mais severa o país russo. Até porque, como comentamos, se essas sanções acontecerem, o preço dos produtos derivados do petróleo tendem a subir de preço, impactando também, é claro, nós brasileiros importadores de petróleo. E em momentos de indefinição, como esse atual que estamos vivendo, em meio ao possível aumento na taxa de juros americano no próximo dia 16 de março, uma data que vem se aproximando do momento que eu gravo esse vídeo, temos alguns outros eventos que podem impactar o cenário macroeconômico. Então, em momentos como esse, o interessante é você acumular ativos que sejam ativos sólidos no mercado, como por exemplo o Bitcoin, sempre visando o longo prazo, ou então para você que não possui capital nesse atual momento para acumular e encher mais a sua bolsa, você pode também lucrar no mercado de opções de criptoativos com os ativos, com os bitcoins e os ethereums que você já possui na sua carteira. Como? Participando aqui dentro do mercado de opções desses criptoativos. Temos um tutorial completo aqui no canal sobre a corretora Deribit e como operar neste mercado. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E falando a respeito de oportunidades, eu particularmente
particularmente não tomaria nenhuma posição no mercado, em termos aqui, é claro, do mercado de opções para as próximas horas, entendendo que passamos por um período de indefinição, onde tudo pode acontecer, principalmente se tratando de um ativo extremamente volátil e especulativo como o Bitcoin. Então realmente tomar uma possível atitude, uma posição para as próximas horas, acredito que seja um movimento arriscadíssimo. Eu possivelmente realizaria uma opção visando os próximos dias, o fechamento da semana ou até mesmo para as próximas semanas, entendendo que o Bitcoin poderá seguir lateralizado ou então não tendo fortes valorizações em meio a um cenário de caos no setor macroeconômico. Então possivelmente você aportar numa venda de uma call, de uma opção do Bitcoin em valores de 50 mil, 52 mil dólares, dificilmente atingiremos esses patamares nos próximos dias e poderá sugerir uma boa oportunidade para quem tem interesse de operar nesse mercado. Ou para você que possivelmente está interessado numa venda de uma put, possivelmente entendendo que esse mercado não vai ter fortes quedas. Meu querido Igor, por exemplo, trouxe uma análise on-chain por meio de uma ferramenta que pode ter sugerido um fundo local ali no Bitcoin na casa dos 33 mil dólares. De repente fazer uma venda de uma put nesses valores para os próximos dias também pode ser uma oportunidade de tirar dinheiro do mercado e trazer mais Bitcoins para a sua carteira. Eu explico mais especificamente sobre esse tema nesse vídeo que eu há pouco comentei, que estará logo aqui abaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso curto episódio de hoje. Peço encarecidamente o seu like nesse vídeo se você gostou do que você viu e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Para você que busca oportunidades com alavancagem, corretoras de futuros, temos parcerias aqui no canal com a corretora Bybit e a PrimeXPT. Com a criação da sua conta e os seus primeiros depósitos, você recebe bônus bem interessantes nas duas plataformas, que claro, para você que é um trader mais experiente, pode ser uma ótima oportunidade. No entanto, somente caso você já saiba o que você está fazendo nesse mercado. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no nosso próximo episódio.